Ótimo. Agora já está sendo transmitidas pelo YouTube e também pelo meu canal. Aí ninguém fica de fora. Ok. Bom, pessoal, sem mais delongas, bom, antes de mais nada, parabéns a todos por promoverem, por estar aqui presente. A gente vai gravar essa apresentação, certamente algumas pessoas vão querer ver uma segunda vez, e talvez a quem perder vai também querer ver ao longo do dia de hoje e amanhã. Geralmente, esses eventos a gente vai gravar e vai deixar o link disponível no meu canal do YouTube por 24 horas. Tá? Então, a gente vai usar isso como uma estratégia porque a gente quer que as pessoas estejam online presentes, não é no online e ver depois. Né? Não, a gente quer que as pessoas estejam realmente ali aqui focadas. Então, mas a gente sabe que está numa fase inicial ainda, então a gente não quer também que as pessoas percam algumas informações importantes, então a gente vai deixar o link disponível por 24 horas, e aí as pessoas vão poder ter acesso à informação. Bom, deixa eu só fazer aqui o compartilhamento de tela. E bom, pessoal, a gente praticamente aí estamos com a sala cheia e certamente alguém vai chiar que não está conseguindo entrar na sala. Então, no grupo de WhatsApp de vocês, coloca lá youtube.com/Renato Beirão do Terra e aí pede para o pessoal entrar, que a gente está ao vivo também pelo YouTube, já encheu a sala, então agora eu vou me desligar um pouquinho aqui de aceitar o pessoal e a gente vai dar início. Bom, antes de mais nada, parabéns a todos mais uma vez por estar hoje aqui. Pessoal, muito importante, né, a gente anotar, fazer anotações. Né? Eu sou das antigas que a gente diz que é mais importante uma pequena caneta do que uma grande memória. E quando você tem várias formas de aprender, ouvindo, lendo, escrevendo e ensinando, né? Então, diz os estudos que as pessoas que mais aprendem são as pessoas que ensinam. Então, se você aprende alguma coisa, ensina para outro. E isso é uma forma muito legal, que através do marketing de relacionamento a gente consegue, né, aprender muita coisa, se você de fato tiver com a ideia básica, né, do nosso trabalho, que é a duplicação, que é passar a informação para frente. Né? Na verdade, eu costumo dizer que nós temos fases dentro desse negócio. Nós somos alunos, depois nós nos tornamos professores e depois nós nos tornamos professor de professores. Né? De fato, na verdade, sempre nós, de alguma forma, a gente é aluno. Então, sempre que eu falo com algumas pessoas que me influenciam, ali naquele momento eu estava no leadership, um exemplo, estava ali sentado, eu era um aluno ouvindo os presidentes falando. Né? Então, a gente tem esse momento que a gente é aluno, tem um momento que a gente é professor, né? E tem um momento que você vai ensinar outros que ensinam a outras pessoas. Então, acho que esse é o caminho assim natural para quem quer, de fato, ser bastante relevante dentro dessa indústria do marketing de relacionamento, construir um futuro bacana, enfim. Então, a ideia nossa, basicamente, é que a gente está juntos dentro de um propósito que é a promoção de um sistema de treinamento direcionado, equilibrado, e há muitas pessoas que estão na doTERRA e a doTERRA é a sua primeira oportunidade de marketing de relacionamento. Às vezes, quando a gente fala sistema de treinamento, as pessoas ficam um pouco perdidas. Né? Poxa, de fato, o que é um sistema de treinamento? Né? O sistema de treinamento, ele, em geral, né, ele é um conjunto de eventos e ferramentas, e o objetivo é direcionar as pessoas para um trabalho
que, de fato, ele é possível e ele é um trabalho que gera resultado, ele não é um teste, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou por esse caminho, mas será que esse caminho é um caminho que leva ao sucesso? Né? Então, o sistema de treinamento é uma forma comprovada para que você tenha, de fato, resultado se você operar daquela maneira. Então, através de eventos online e presencial, as pessoas aprendem, né? Através da sua linha ascendente, as pessoas aprendem, através das ferramentas do Empower Success, né? E principalmente agora, a gente trazendo para dentro do nosso trabalho a apostila da Alice, da nossa triplo diamante americana, que esteve com a gente na Leadership, explicando mais detalhado sobre essa visão, né, que ela implantou e o fato que ela hoje é a maior PI do mundo dentro do sistema da Doterra. Então, isso é um fato, né? Isso é algo comprovado, não é, eu acho, não é alguém novo que está tentando ensinar um caminho novo, não, é alguém que fez esse caminho, que trilhou esse caminho, estava conosco no Leadership, e as pessoas que estiveram lá sabem exatamente de tudo isso que eu estou falando. Então, o sistema de treinamento ele é basicamente isso. Como você vai de um ponto A para um ponto B? Eu saio do consultor para o manager, do manager para o diretor, do diretor para o executivo, ou seja, é quando eu traço uma meta, traço um objetivo, e eu quero ir o mais rápido possível para esse objetivo. Né? Logicamente, quando a gente é inconsistente, quando a gente não faz o que deveria fazer, o que fazemos, como fazemos e quantas vezes fazemos. Então, as pessoas, às vezes, fazem as coisas certas, mas não fazem as coisas certas na quantidade suficiente. Às vezes, a gente fica dando círculos, né? Ou a gente fica tentando criar coisas novas, então acaba que a gente não chega até no nosso objetivo, mas demora mais. Outros, né? Então, aí tem um ponto, tem a primeiro exemplo, a segundo exemplo, o terceiro exemplo, e a gente poderia dar centenas de outros exemplos que você pode demorar mais ou menos. Então, a ideia basicamente é ir do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida, e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando. Ou seja, é um sistema, um método de trabalho onde você aplica o que já falávamos do Terra, que é o PIPES, que é aqueles 5 princípios básicos: preparar, né? A preparação, o convite, a apresentação, o apoio, enfim, toda essa questão do Pipers, que a gente já falava, dentro da apostila Construa, dentro da apostila Decole, só que dentro dessa visão que a gente vai passar através desse trabalho, a gente vai pegar o Pipers e colocar dentro de uma visão, dentro de um método e comprovado, aonde você consegue chegar e ajudar a sua equipe a chegar à elite em 60 dias. Né? Na verdade, são em 6 semanas, mas tem 2 semanas de preparação, que daria 2 meses. Então, é uma forma que a gente tem de fato, talvez, dentro de Doterra, a gente, de fato, poder trabalhar direcionado para uma meta. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida é que, se não tem metas, não te metas. Né? Então, se você tem um negócio, né, e você não trabalha com metas, então certamente você vai um dia chegar, não sei, vamos ver, talvez, quem sabe. Então, metas é uma coisa muito importante e, na verdade, o que essa visão traz, né, é simplesmente estabelecer uma meta viável, uma meta com data, com objetivo claro, e essas coisas, né, tudo junto, cria um sistema poderoso de trabalho, de empenho, de dedicação e de visão para chegar no próximo resultado. E, logicamente, dentro dessa questão de sistema, existem alguns pontos importantes que a gente não pode abrir mão. Né? Então, não tem como, dentro do marketing de relacionamento, você abrir mão de estabeleça seus sonhos, de assuma compromissos, faça uma lista, contato, plano, acompanhamento, fechamento, promova o próximo evento. Né? Então, são princípios básicos. Né? E quando a gente abre mão de alguns princípios, a gente tem uma certa dificuldade de atingir o próximo nível. Né? Então, eu queria incentivar as pessoas que ontem nós gravamos por Silves e Acima,
E hoje eu não vou poder demorar muito, porque a gente não quer... Tu vê que deu 1h44 ontem, então eu não quero falar 1h44 hoje, eu quero ser um pouco mais breve, né, um pouco mais rápido, e porque o Denilson vai falar de um conteúdo que nós não falamos ontem, que é a questão de como trabalhar com as amostras. Tá? Mas esse link está aberto ainda no meu canal, então você vai poder acessar ele e ver esse vídeo o mais rápido possível também, que a gente vai tirar depois esse link de circulação, tá bom? Bom, a gente já tem o Empower Success, então quando a gente fala qual é o nosso sistema, ou quais são as ferramentas do nosso sistema, então tem o Viva, você já conhece, o Compartilhe, o Construa, o Decole, o Treine, o Lidere e o Multiplique. Então nós temos esse material todo disponível, e na verdade o que nós vamos trazer hoje, né, e estamos trazendo já durante alguns líderes mais tempo, e a gente juntos, né, a partir de ontem, na verdade, introduzir dentro do nosso modelo de trabalho, dentro dessas apostilas que já existem, né, os princípios estão aqui e está condensado dentro desse trabalho que ali se faz do método validado de 6 semanas para qualificação de elites. Né? Logicamente, as pessoas falam, mas por que o elite? Eu já não sou elite, eu sou silver. Né? Então, mas por quê? Porque o elite é a base de fundação da construção de todos os pins de doTERRA. Né? Então, a gente está trazendo, introduzindo essa apostila. Então, se você não tem essa apostila, procura com o seu diamante ascendente, você tem que ter essa apostila, você tem que ler. Né? Eu imprimi a minha apostila, eu encadernei para rabiscar, para poder grifar, para poder observar, para poder ler, reler, e está comigo sempre. Não, está num computador, não, mas eu quero ler, está dentro do ônibus, eu estou lendo, está dentro do avião, eu estou lendo, e sempre que eu tenho um tempinho, eu volto ali para poder olhar de novo aquilo. Então, esse material é muito importante, e você, ao ler esse material, você vai ver que ele nada mais é do que ter os mesmos princípios do Empower Success, só que de uma forma direcionada com metas. Né? Bom, e é importante frisar, nenhuma estratégia funciona sem ação, né? Sonho sem ação é ilusão, ninguém fica bom sem ser constante, ou seja, a repetição ela é a mãe da sabedoria, quanto mais você repete, melhor você fica, e você não pode esperar ter todas as condições ideais, né, para começar o seu trabalho. Né? Faça o melhor com as condições que você tem hoje, e quando você tiver condições melhores, você vai fazer melhor. Né? Mas não pode dar desculpa, eu não consigo porque eu não tenho um carro, não consigo porque eu não tenho internet, eu não consigo por causa disso, eu não consigo. Né? A gente não pode... acho que foi Benjamin Franklin que falou que se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. Né? Então, a gente sabe que dentro do empreendedorismo, se de fato você quer chegar em um objetivo, você tem que dar motivos e não arrumar desculpas. Então, eu postei no meu Instagram esses dias, né? Quando o seu coração decide o destino, a mente desenha o mapa. Então, se você tem um porquê, né? Você encontra o como. Então, é exatamente isso. Ou seja, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma visão do futuro, e essa visão do futuro pode ser boa ou ruim. Então, para aquela pessoa que vai se aposentar daqui a 10, 20, 30 anos pelo INSS, quando ele olha para a aposentadoria dele, do que ele vai ganhar lá, ele desanima desde agora, porque a visão do futuro não é boa. Quando ele olha para o futuro e ele vê uma coisa boa, ou ele imagina uma coisa boa, ele fica animado para trabalhar aquilo. Então, essa é a ideia. Quando a gente traz uma visão, essa visão que a gente vai trabalhar, que está trabalhando, ele vai desenvolver mais ainda essa visão ao longo desses dias. Quanto mais você tiver essa visão, mais você vai ficar animado, porque você vai conseguir enxergar um futuro melhor para o seu trabalho. Né? Então, quando a gente olha para o futuro, o que você vê dentro disso aqui? Né? Eu falo que o dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro também não traz felicidade. Então, nós não vamos falar de felicidade, nós vamos falar de sucesso, de obter resultados financeiros. Os problemas da humanidade não é por excesso de dinheiro, é por falta. Então, a ideia, basicamente, é você poder olhar para um determinado resultado mensal e você falar, eu posso chegar aqui, eu posso chegar aqui, eu acredito que eu posso chegar aqui. E não importa qual é o nível que você acredite, né? Logicamente, quando a gente fala de acreditar no maior nível, né, que seria o presidente, né, a gente precisa entender que esse presidente ele é construído
com 6 Platinums. E esses 6 Platinums, cada um tem 3 Silvers, o que daria 18 Silvers. Esses 18 Silvers, cada um tem 3 Elites, então dá 54 Elites. Então eu tenho que ter 54 Elites na minha terceira geração, 18 na segunda, 18 Silver na segunda, né? E tem que ter 6 Platinums diretos a mim. Então, para aquelas pessoas que estão familiarizadas com o poder, com o bônus de início rápido, né? 20, 10 e 5, naquele primeira geração, seriam os seus diretos, e a gente coloca o CC, para quem estava no leadership agora, CC significa pessoas capazes e comprometidas. Tá? Então, a pessoa tem que ser capaz e comprometida. Tem gente que é capaz, mas não é comprometida. Tem gente que é comprometida, mas não é capaz. Então, lógico que você pode se capacitar, né? E você pode se comprometer, as pessoas podem mudar. Então, a nossa crença é essa. O que a gente quer? Né? Exemplo, eu, Beirão, eu quero ser um presidente. Então, para eu ser um presidente, eu tenho que ter 6 Platinums. Né? E, naturalmente, para eu ter esses 6 Platinums, os meus Platinums precisam ter os 3 Silvers. Eu, Renato, eu tenho que conhecer esses 18 candidatos a Silver e esses 54 candidatos a Elites, para que eu possa, de alguma forma, ajudá-los. Eu consigo ajudar individualmente essas pessoas? Provavelmente não. Mas eu consigo, de alguma forma, fazer um trabalho que a gente chama de varejo e atacado. O varejo é quando eu atendo especificamente alguém, aonde eu pego lá meu tempo, 20, 30 minutos, e eu dou atenção para uma pessoa específica. Atacado é quando a gente faz isso aqui que está fazendo hoje, né? Uma reunião, um evento online, um evento presencial, aonde a gente tem uma plateia, um público, aonde a gente pode trabalhar e trazer conceitos, orientações, enfim. Então, naturalmente, dessa forma, é um trabalho de atacado. Né? Naturalmente, todos nós temos um patrocinador que a gente possa fazer um trabalho de varejo, aonde a gente possa se aconselhar, onde a gente possa se corrigir. Mas o fato é, quando a gente olha para essa estrutura aqui, algumas pessoas podem falar, mas isso é muito difícil, né? Isso parece complicado. Então, vamos diminuir esse tamanho. Vamos falar de Platinums, então. Já que você acha que essa estrutura está muito grande, vamos para uma estrutura menor, né? Onde você consegue imaginar 3 Silvers e 9 Elites. Quem são essas 9 pessoas da sua equipe? Quem são essas 3 pessoas de seus diretos? Né? Quem são essas pessoas? Você conhece, você dá suporte? Essas pessoas têm metas claras? Note bem, quem constrói, o PIN que constrói todo esse sistema são os elites. Por quê? Renato, o Platinum, para mim, talvez é uma coisa mais distante. Ok, vamos pensar, o Platinum é feito de Silvers. Então, a gente pode pensar nos Silvers. Né? E esses Silvers, agora só estamos pensando em 3 elites. Você vê que antes eu pensava em presidentes, depois eu passei a pensar em Platinums, agora eu estou pensando em Silvers. Né? Fica mais fácil, porque agora eu só vou pensar em 3 linhas de 3 mil pontos, 3 linhas de elites. Renata, agora me parece mais fácil, agora me parece mais simples, e aqui eu consigo. Ótimo, porque quando você consegue entender esse princípio, esses teus 3 comprometidos e capazes e capacitados, né? E essa é a grande ideia, é que você consiga capacitar os seus downlines dentro de uma visão e que ele consiga enxergar que, pelo menos, ele consegue chegar à elite. Então, o grande lance forma o elite forma os silvers formam os platinums e os platinums formam presidentes. Ok? Então, é como se fosse uma faculdade, né? Onde você tem a prática do seu dia a dia. E aqui é o nosso foco principal. E talvez, dentro do Empower Success, a gente não tinha uma meta clara de 6 semanas para atingir o nível de elite. Então, as pessoas falam assim, eu vou ser elite, não sei quando. Eu vou trabalhar para ser até dezembro do ano que vem. Então, a pessoa ela não tinha uma meta clara, uma meta viável, uma meta desafiadora. Então, com isso aqui, a gente consegue entender. Meta de ser elite em 6 semanas, 3 mil, gerar um grupo de 3 mil pontos, é uma meta fácil demais? Não. É uma meta que você consegue sem muito esforço? Não. Mas também é uma coisa impossível? Não. A gente estava falando que já existem pessoas que qualificaram a Blue, Diamond, a Diamantes em 6 meses. A gente não está falando isso. Nós estamos falando de ser elite em 6 semanas.
e vocês vão ver que, na verdade, não será apenas em 6 semanas, em 6 semanas será em 8 semanas, porque tem 2 semanas de preparação dentro dessa estrutura, ok? Bom, então isso aqui talvez vai ser a parte mais importante, tá? A parte mais importante é como levarmos a nossa equipe, todo mundo que não é elite, qualificar elite. Naturalmente, quando eu falo todo mundo que não é elite, qualificar elite, quando alguém vai ao nível de elite, ele vai ter downlines que são outros níveis, são managers, diretores, e aí, cada novo elite que surgem várias outras pessoas que não são elite. E essas pessoas, elas são despertadas para ser elite, e aí o processo ele vai continuar crescendo. Então, hoje, talvez, a gente vai ter aí 300, 400 pessoas querendo chegar ao nível de elite, mas quando essas 300, 400 chegarem ao nível de elite, nós vamos ter mais de 1.000 pessoas querendo ser elite. Entende? E isso é o que vai fazer o crescimento do mercado, isso é que vai fazer a gente ir para um outro nível de desenvolvimento e naturalmente, gerar volumes maiores. Talvez possa parecer para você que isso, Renato, isso é uma coisa muito técnica, muito empresarial, muito empreendedora. E os olhos? E como é que ficam as pessoas? O cuidado das pessoas, né? Vai estar, naturalmente, eu costumo dizer que o lucro é um subproduto de coisas bem feitas. Se você faz bem feito, a sua função de atender as pessoas com os olhos, tudo vai acontecer. Só que tem que ter um direcionamento. E dentro desse trabalho todo, ele vai ter exatamente essa conotação, porque esse trabalho do Elite em 6 semanas, ele está voltado. Um ponto importante é a distribuição de amostras de óleos essenciais, tá? Que o Denilson vai falar mais daqui a pouco. Bom, é um sistema simples, duplicável, né? E está dentro dessa ideia do use os produtos, viva, compartilhe, ensine outros a usar e a compartilhar. Está tudo dentro dessa estrutura do Empower Success, né, que eu gosto muito, porque às vezes as pessoas passam, poxa, mas esse negócio parece complicado. Não, se você usar, compartilhar, ensinar outros a fazer a mesma coisa e repetir isso todos os dias, você está no caminho certo. Esse é o caminho certo. Ok, mas como é que, dentro da estratégia de ter uma data, um tempo, 60 dias, eu qualifico a elite, né? A gente não está esquecendo e não está deixando o Piper de lado, não estamos deixando o que nós já fazíamos de lado. Pelo contrário, a gente está pegando isso e usando demais. Vocês vão ver que dentro da apostila da Alice é sempre isso: é preparação, é convite, é apresentação, é cadastrar, é dar suporte. Tudo isso aqui acontece dentro daquela apostila ali, tá? Só que aquela apostila ali perdoe-me, essa insistência e essa repetição. O básico dessa apostila é como você atingir elite em 60 dias, tá bom? E aqui, só para compartilhar um pouquinho com vocês, eu não nasci Blue Diamond em doTERRA, eu não cheguei a Blue Diamond em 2 meses, em 3 meses, né? Nem a Diamante, né? Nós estávamos num pré-lançamento de doTERRA no Brasil, a gente trabalhou, não tinha doTERRA no Brasil, não tinha bônus a gente não recebia bônus. O bônus só veio 5 meses depois, porque quando você abre um mercado que não tem a doTERRA no país, você não recebe bônus, o bônus fica sendo acumulado até a empresa abrir no país. Enfim, não foi fácil. Meu primeiro mês, 0 bônus de Unilevel, segundo mês, 126, terceiro mês, 1.500, no 7º mês, 5.000 de bônus, e 2 anos praticamente depois, né, 2019, 20, 21, 3 anos depois, o nosso Unilevel estava batendo em torno de 60 mil reais, quando a gente, pela primeira vez na história da minha vida, eu consigo ver um crédito dentro da minha conta superior a 200 mil reais. Então, tudo isso, no início, era só um sonho, né? Mas a gente fez desse sonho através do trabalho, e olha que não tinha esse método claro, né, de construção de elites em 6 semanas, mas tudo começa pela lista de nomes, tá? Na apostila é exatamente isso que começa, a apostila começa pela lista de nomes. Olha que interessante, isso está no Prepare, né? Isso está dentro da apostila, dentro das apostilas da doTERRA de Empower Success, começa pela lista, só que não estava tão claro a pré-qualificação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de pré-qualificação, porque
é autodidata. Você lê e você vai entender esses pontos. Logicamente, a gente vai poder falar isso mais detalhado. Hoje é uma visão mais global. Hoje é uma visão maior. Então, pode ser que, dentro da sua organização, seu diamante vai falar especificamente sobre lista de nomes, vai detalhar um pouco isso eu acho legal. Mas se você tiver a apostila, imprimir a apostila, você vai ver isso aqui, claro, né? E olha que interessante, né? Para a Lise, isso aqui é a visão da Lise, tá, pessoal? Quando ela fala de pré-qualificação, ela coloca que você tem que fazer... São sete características das pessoas que têm mais chance de fazer do terra de forma correta. São 7 características. A primeira é mulher. Então, se são 7, o máximo que alguém pode tirar é nota 7. Eu não sou mulher, então eu já não teria 7. Eu já estou com 57 anos, então eu não estaria dentro disso aqui. Ok? Então, só para poder dar essa dica aqui. Então, exemplo, na pior das hipóteses, aqui, na melhor das hipóteses, melhor dizendo, eu teria 5 pontos. Talvez eu não seria a pessoa mais provável, né? Talvez seria menos provável, mas eu era uma pessoa que gostava de soluções naturais, mais ou menos. Precisa de dinheiro? Com certeza. Eu era empreendedor, eu tinha um pouco de influência, apoio da minha companheira, eu tinha. Então, eu teria 3 a 4 pontos aqui, eu não seria a melhor pessoa para fazer parte desse negócio, segundo a Alice. Entende? Então, note bem, ela não está falando para você convidar quem tem 6 ou 7 pontos, ela está falando para você convidar todos, mas começar por quem tem mais pontos. A ideia principal é essa, tá ok? E você vê que as pessoas estão praticando tanto isso que a maioria das pessoas nos eventos da Doterra são mulheres, né? Eu acredito, principalmente pela característica da mulher ser mais cuidadora, né? Mas os homens são muito empreendedores, né? Eles aprendem a cuidar das pessoas também quando se fala que vai ganhar dinheiro com isso, né? Enfim. Bom, mas a ideia não é essa, não é eu entrar muito nesse assunto aqui, a gente vai poder detalhar mais. Mas é a questão da lista, o convite, fazer apresentações, né? E isso aqui é a base que todos vocês, de alguma forma, alguns mais, outros menos conhecem, alguns conhecem mais, outros conhecem menos, mas a ideia é, com o passar do tempo, a gente vai falar sobre esses assuntos detalhadamente, como contactar, convidar, como fazer apresentações, e na apostila, a pessoa já tem muita coisa. Acho que o ponto principal é você pegar, imprimir a apostila e ler a apostila. E aí, junto com a sua linha ascendente, você vai tirar suas dúvidas, mas o mais importante não é você conhecer tudo, é você começar a praticar o que vai ser orientado para você. Tá? A distribuição de amostra, esse talvez seja uma novidade dentro do nosso trabalho de Doterra. De alguma forma, a gente tinha um pouco dessa questão de dar amostra, né? Mas não era uma coisa tão sistematizada como está dentro desse trabalho que a gente está implantando a partir de hoje. Ok? Então, a ideia principal é a gente trabalhar em cima dessa realidade aqui. Tá? Logicamente, a dar amostras vai ser o objetivo de dar amostra é levar as pessoas para uma apresentação. As pessoas, ao ir para uma apresentação, quem já recebeu uma amostra, quem já tem uma experiência com o óleo essencial, e ela vai para uma reunião, ela tem 80% de chance de se cadastrar. Quando você convida alguém para uma classe, a chance dela se cadastrar é bem menor. A cada 10, 1 ou 2 se cadastram. Mas quando você distribui a amostra, como vai ser orientado? Importante, como será orientado? E essas pessoas vão para uma classe, 80, a cada 10, 8 tem a chance de se cadastrar. Ou seja, o aproveitamento é muito maior. Tá? A classe, a ideia não é encher a pessoa de informação, tá? Porque se você passa muita informação, a pessoa acha que aquilo é complicado e talvez não vá querer. Mas nós temos um e-book com 12 óleos, onde as pessoas vão ter as informações. Se você se cadastrar, você vai receber o e-book com como usar esses 12 óleos no seu dia a dia. Bacana. Isso gera segurança para a pessoa. Além disso, você vai ganhar uma avaliação de bem-estar, onde você vai aprender como usar na sua rotina esses 12 óleos. Além disso, você vai ser convidada para participar de uma educação continuada de 7 a 8 palestras, e é um círculo, né? Então, a pessoa participa dessas 8, é como se fosse um curso de 8 aulas, né?
E olha que interessante. Então, qual é a ideia desse sistema aqui? É que a pessoa ela vai estar com conhecimento, e, ao final de cada educação continuada, ela vai ter um depoimento de um líder que usou os olhos e por que ele desenvolveu o negócio. Então, imagina ali os clientes, né, que já se cadastraram, que estão usando os olhos, eles estão participando dessas aulas de educação continuada sobre um produto. E, ao final, nos últimos 15 minutos, sempre vai ter algum líder trabalhando a ideia do negócio. Não é empurrando as pessoas para o negócio, é inspirar. Como eu comecei na Doterra? Qual foi a minha história com o produto? E por que eu empreendo com a Doterra? Só isso. Em 15 minutos, a ideia de cada educação continuada fechar dessa forma. Bom, e naturalmente, a classe que a gente usa hoje, a gente está trabalhando para traduzir a classe que a Alice usa, né? Mas a gente usa essa classe aqui e funciona muito bem também, né? Então, que conforme está no material da Doterra, na Class in the Box. A ideia nossa, pessoal, não é inventar o material já que a Doterra tem. Então, a Doterra tem esse, funciona bem, e a ideia principal é você não ficar detalhando muito, né? Tem que ser uma classe de 40 minutos, 50 minutos no máximo. Enfim, para quem estava na Empower Success, né? Geralmente tem pessoas que não gostam de, na classe de óleos essenciais, não falar de negócio, né? Porque às vezes você quebra um pouco o clima, né? Do negócio. O negócio ele leva as pessoas para uma outra coisa. Você está falando de óleo essencial, de tratamento, de usar as pessoas, daqui a pouco você entra no negócio, e aí você investe muito tempo nisso, a pessoa já começou a esquecer por que ela deveria usar óleo essencial. Então, dentro dessa visão, você não fica falando muito de negócio e detalhando bônus. Tá? Note bem, são duas formas de você fazer. Renato, eu posso fazer a classe e falar muito de óleo essencial, muito de produto? Ok, você pode fazer. Eu posso fazer uma classe, detalhar cada bônus? Pode. A questão é se isso dá o resultado para você. Né? Então, a gente não está aqui para começar a fazer um trabalho novo e falar assim, olha, para tudo que você está fazendo, agora vai ser assim. Se você, né, se identifica, se você entende que isso é um método aprovado, que funciona, que se dê o direito, né, se dê a chance de fazer um trabalho diferenciado para que você possa provar um resultado diferenciado. Né? Então, esse é o ponto primordial. Mas eu gosto muito de, quando eu termino de falar dos óleos essenciais, eu gosto muito de fazer um convite. Olha, a empresa está em expansão, se você é uma pessoa empreendedora, você pode me procurar para a gente conversar sobre esse outro assunto. Existem pessoas que fazem dessa maneira, é a forma que eu faço. Existem outras pessoas que já vão direto, não dão pausa nenhuma, ok, também pode. Né? Enfim, eu costumo dizer o seguinte, um sistema de treinamento que a gente visualiza para o nosso trabalho, ele não é uma linha de trem rígida, que você não tem nada de variação. Né? O nosso trabalho com a Doterra, ele é um sistema que tem, imagine uma pista do Rio para São Paulo, tipo a Dutra, e é uma pista, tem 3 pistas dentro de uma via. A via Rio-São Paulo tem 3 pistas. Então, da direita para o caminhão que vai devagar, tem a pista do meio e tem a pista da esquerda para quem quer correr mais. Então, o sistema, ele é um sistema flexível. Ele não é, Renato, eu não quero usar amostra, mas eu vou fazer classe todo dia, vou botar óleo na mão das pessoas e vou, sabe? Por que isso aí? Olha uma coisa importante. A frase que mais me impactou nesse evento do Leadership foi: cadastrar é transferência de crença. Anote isso para vocês. Cadastrar é transferência de crença. Por que é muito fácil cadastrar as pessoas para usar os óleos? Porque todo mundo que usa óleo essencial se apaixona e tem crença. Então, quando você fala do óleo essencial, você fala com muito mais crença. Por que as pessoas não falam tanto do negócio? Porque, às vezes, têm dificuldade de crescer, dificuldade de se desenvolver. Então, elas têm pouca crença e, por isso, elas não gostam de falar tanto do negócio. Porque ela não tem crença, ela não consegue transferir crença. Ela fala, poxa, eu não estou ganhando tanto dinheiro, como é que eu vou falar para as pessoas que esse negócio dá dinheiro?
Entendi isso, mas eu tenho resultado com o produto, então ela fala com mais crença. Isso que é interessante. Só que resultado, pessoal, você vai falar do seu resultado, da sua perspectiva de resultado, e você pode apresentar seu upline que tem resultado. Mas ninguém teve resultado no início, como eu mostrei para vocês, eu não tinha resultado no início, né? Mas eu tinha a crença que eu ia chegar. Eu tinha certeza do que ia acontecer no Brasil quando eu me cadastrei na Doterra, praticamente 5 meses antes da Doterra abrir no Brasil. Porque eu acreditei com toda a minha força que eu seria uma pessoa bem-sucedida dentro da Doterra. Então, quando eu falava com crença. E esse é o ponto fundamental. Você não tem que ter resultado para falar com crença, você tem que crer na visão. Sabe, tipo o Rick Chester fala, né? Pega a visão. Você tem que olhar o futuro e falar, cara, eu vou ser um cara desse. Eu sei para onde eu estou indo. Entende? E fazer o trabalho que tem que ser feito, porque aí o resultado vem. E aí você acredita. Eu cheguei à elite em 60 dias. Uau! Caramba, cheguei! Isso funciona. As pessoas da sua equipe falam, cara, funciona mesmo, ele chegou, vou fazer também. Aí ele faz, você bate silver. Aí o pessoal fala, caramba, está funcionando bem, bate platinum. E assim, né, ajudando a base, os novos chegando à elite, empurra todos os outros pins para cima. Simples, é duplicável e o foco sempre em fechamento. Nós temos esse e-book, a sua linha ascendente deve ter também. Então, não adianta falar tudo para que serve os olhos, porque nós temos um e-book que a pessoa vai receber após o cadastro, né? Use Viva, vai ter uma avaliação do bem-estar, então é muito importante você pegar a apostila Viva, pegar a folha do avaliação de bem-estar. Nós vamos falar sobre isso nos nossos treinamentos, como fazer a avaliação de bem-estar, né? Então, quem não sabe fazer, participa dessas aulas, vai ser bem legal. Então, a educação continuada, né? 7 assuntos, foco nos cadastrados. A educação continuada não é um evento para convidado, ele é um evento para cadastrados, sabe? Clientes preferenciais cadastrados, novos consultores, ok. Mas não é para convidado. O convidado é classe, né? Você não vai querer fazer o cara conhecer tudo de óleo essencial para depois se cadastrar, né? O grupo de foco, ou seja, qual é o meu grupo de foco? O meu grupo de foco são aqueles 6, exemplo, Beirão, tá? Os meus 6, os meus 18 silvers e os meus 54 elites, tá? Então, eu tenho aqui já, ó, no meu quadro dos sonhos, o meu presidente, tá vendo aqui, ó? Então, aqui é colocar o nome de todo mundo. Esse material aqui, a gente tem em PDF, então você pode imprimir o seu próximo nível, colocar o nomezinho das pessoas ali. Esse é o seu grupo de foco. Esse grupo, você tem que conhecer essas pessoas, ajudar essas pessoas, tirar dúvidas dessas pessoas, promover eventos online e presenciais para essas pessoas, promover classe para essas pessoas, que é o seu grupo de foco, que são os seus qualificadores, ok? Então, o sistema de formação online, ele vai ser uma classe, a gente vai fazer tudo isso junto, todo o nosso time vai estar junto nessas classes, às terças-feiras, 20 horas. Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos ter nossa primeira classe de óleos essenciais. Um seminário online que vai ser na segunda-feira do mês. Então, toda segunda-feira do mês, das 20 às 22, a gente vai ter um seminário com reconhecimento, com um palestrante diferente, né? Alguém que a gente possa convidar, um presidente para falar para o nosso grupo e tal, essas coisas assim. 7 aulas de educação continuada, cliente, quando eu falo cliente produtos, é cliente cadastrado, clientes preferenciais, tá? Que teve pessoas que já pensaram, vou levar convidado? Não, não é para convidado. Que vai ser às quartas-feiras, 20 horas, tá? Então, na próxima quarta-feira, né? Ou seja, hoje é segunda, amanhã é terça, na próxima quarta, 20 horas, a nossa primeira educação continuada. Serão 7 a 8 temas que são cíclicos e a gente não vai criar novos temas num período longo. É só aqueles temas. Renato, eu participei da educação continuada. Eu tenho que participar de novo da educação continuada? Não necessariamente. Você tem que botar as pessoas que não participaram dentro da educação continuada. A ideia é você ser um promotor desse evento, né? Principalmente para aquelas pessoas que não fizeram.
O Decole, né? O Decole, ele vai ser um evento que vai acontecer sempre na primeira segunda-feira do mês. Então, na primeira segunda-feira do mês, Decole. Na segunda segunda-feira do mês, vai ser o seminário online. Bom, isso, sistema de informação presencial, né? De acordo com a sua equipe, seu diamante, seu silver, depende da sua cidade. Vou ter uma sala, vai ter um seminário mensal. O meu seminário mensal aqui no Rio vai ser no segundo sábado, das 15 às 19 horas. A gente se organiza, a gente tem um time aqui no Rio de Janeiro de aproximadamente 7 diamantes. Então, a gente consegue juntar, fazer um evento para 200, 300 pessoas, trazer alguém de fora para ser um palestrante para o nosso time, fazer presencial isso. E a classe também. Aqui no Rio, a gente tem a Casa da Terra, é um localzinho só de 12 lugares, mas é um ponto que a gente pode usar também para fazer classes dia a dia, né? Mas é importante o presencial, né? O online é legal, estou, e a gente depois que a gente entrou no online, a gente nunca mais vai largar isso aqui. Eu acho fantástico a possibilidade, a informação flui numa velocidade, o custo disso é muito baixo, né? Para a gente poder e grava, a pessoa pode rever. Poxa, é incrível isso. Então a gente não pode abrir mão disso. Mas o presencial é muito legal também, porque é o contato das pessoas, é a vibração, é cheirar o produto, é conviver ali durante um tempo com aquelas pessoas, né? Sair dali para um jantar, a gente jantar, fazer um time, olha, todos os elites que qualificam, vamos fazer um jantar de reconhecimento dos elites, né? Vamos abrir uma champanhe no seminário para juntar todos os elites, fazer uma festa, abrir uma champanhe e falar, uau, chegamos! Tipo assim, como se fosse a formatura daqueles 60 dias, quantas pessoas qualificaram. Renato, eu não qualifiquei elite, mas eu qualifiquei executivo, parabéns! Vamos fazer um novo ciclo de 6 semanas? Só que agora você não vai estar sozinho, você vai estar com um time. Quem sabe você, ao invés de bater elite, você bate logo silver, porque você consegue levar 3 pessoas a silver, a elite, no próximo ciclo de 6 semanas. E aí você não vai bater elite, você vai bater silver. Que fantástico. Entende? Então, é um tipo de trabalho e sempre... isso não vai parar, pessoal. Isso é bimestralmente, a cada 2 meses, um novo ciclo. A cada 2 meses. Tipo, está fazendo novembro e dezembro. Renato, mas novembro e dezembro não dá tempo, tem Copa do Mundo, tem isso, tem aquilo. Pessoal, a gente não quer ficar esperando para começar janeiro. Entende? Por quê? 2023 já começou, para a gente já começou, a gente quer fazer logo. Por quê? É como se isso fosse uma preparação. Chegou 2023, a gente já começa rasgando janeiro e fevereiro, depois março e abril, maio e junho, imagina, são 6 ciclos de 2 meses bimestrais, são 8 semanas para fazer. São 6 semanas, porém 2 de preparação, vira 2 meses. Então você pode fazer 6 ciclos no ano de foco, sabe, de trabalho, de intensidade, fazer desse ano que vai começar o melhor ano da sua vida. Por que não você começar esse ano como elite e terminar o ano como diamante? Né? Por que não? É só você entender a dinâmica da formação de elites. Eventos por corporativos, nós vamos ter um super evento no Rio, uma convenção no Rio Centro, imperdível, já está disponível esses ingressos, né? Então, provavelmente o seu diamante já tem esses ingressos em quantidade, então você pode comprar diretamente com o seu diamante, caso você queira. E fazer um quadrinho como esse, tipo assim, qual é o meu comprometimento, né, de estar junto, de promover, de trazer gente da nossa equipe para botar dentro desses eventos. Então é isso aqui, tá? O presencial, pessoal, esquece que o presencial, porque o presencial é para mim aqui no Rio, tá? Mas os outros os eventos online, Decole na primeira segunda-feira, seminário na segunda segunda-feira. Terça-feira, classe às 20 horas e educação continuada na quarta-feira às 20 horas. Renato, é só isso? Claro que não. Claro que não. Porque isso aqui é o sistema online. Só que você tem quinta, sexta, sábado, domingo, você tem... O que você vai fazer na quarta tarde? Na quarta de manhã? Então, você vai criar. Aqui é o nosso compromisso com todos vocês. Mas você pode ter, dentro do seu calendário, a ideia é que você tenha seus eventos presenciais, né? Suas classes junto com as pessoas, para você deu a amostra, promoveu a classe, etc. Bom, e para a gente fechar e chamar o Denilson, se você está na sala, porque a sala lotou, eu espero que o Denilson tenha. Depois, Denilson, você levanta a mão para eu te achar, tá, Denilson? Se você estiver me ouvindo. Ai, ai.
Enfim, então, isso aqui, pessoal, vai ser uma alteração, tá? Se você não entender isso aqui, depois você vai perguntar para o seu diamante, para o seu Silver, que esteve no leadership, ele vai saber te explicar isso aqui. Isso não é para agora. Isso não é para agora. Isso é para janeiro, tá? Mas isso aqui, pessoal, vai se encaixar muito bem com esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Por quê? Deixa eu só explicar rapidamente isso aqui. Hoje, nós temos que fazer 100 pontos para receber o bônus, certo? É isso aqui. O que a Doterra vai fazer a partir de janeiro? Ela vai mudar o nome. O LRP vai virar Clube de Vantagens. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai permitir... Então, exemplo, você cadastrou aqui um cliente. Está vendo? Cliente preferencial, cliente preferencial, cliente preferencial, cliente preferencial. Esses clientes fizeram menos de 100 pontos. Então, aqui, ó, fez 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos, 15 pontos. O que a Doterra vai permitir? Que você faça um mínimo de 25 pontos de compras pessoais e você vai a empresa vai se você, desde que você tenha mais de 75 pontos de clientes preferenciais ligados a você. Se o cliente preferencial está ligado a você, não é você cadastrou e colocou embaixo de outra pessoa, não. Tem que ser cadastrado e patrocinado por você. Tem que ser seu direto mesmo. Então, se essas pessoas compram 50 pontos, 20 pontos, e a soma dela passa dos 75, ok, você pode fazer só 25 pontos no seu ativo mensal, ok? Então, é isso aqui que vai acontecer. Agora, imagina a gente recrutando pessoas, e as pessoas sendo clientes, estando ligadas a gente. Então, isso aqui vai ser uma coisa que vai fluir muito bem. Por que isso? Porque tem, às vezes, pessoas que falam assim, poxa, mas eu sou exemplo, sou um diretor, né? Faço 1.000 pontos. Poxa, eu nem ganho R$ 400. Como é que eu vou fazer R$ 600 de compra? Entende? A ideia é exatamente essa. A ideia é que você possa cadastrar, ajudar pessoas a conhecer os olhos, a usar os olhos, e essas compras dele vão te ajudar a diminuir a sua ativação mensal. É isso, ok? Bom, não esqueçam de adquirir seus ingressos para a convenção da próxima e amanhã a gente vai ter uma classe de óleos essenciais às 20 horas, tá? A Mel Aires, que é líder diamante, diretamente do Espírito Santo, ela vai estar fazendo essa parte introdutória dos óleos essenciais e tal. E eu vou fazer o fechamento dentro de uma visão de negócio. Então, eu vou dar o meu testemunho sobre os óleos essenciais e vou fazer um fechamento de negócio. Por que eu desenvolvo doTERRA como negócio? Ok? Então, a ideia aqui, basicamente, é a gente promover para o maior número de convidados possível. De hoje para amanhã, eu vou fazer o upgrade dessa sala, porque eu já vi que essa sala vai ficar pequena. Então, eu quero botar ela para 500 pessoas a partir de amanhã. Tá bom? Bom, então, existe um plano de ação. Tá? Se vocês puderem printar essa tela aqui, vai ser muito importante para você, tá? Porque você vai reparar que essa tela aqui, ó, tem as 2 semanas iniciais, são semanas de preparação, né? E aí, dentro da apostila, explica como isso vai acontecer. E aí, a partir daqui, você vai ter 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, daria um total aqui de 7 semanas. Enfim, então, isso aqui o que você vai fazer na primeira semana, na segunda semana. Esses detalhes aqui, a gente vai passar isso. Primeiro, está na apostila. Segundo, a gente vai passar isso aos poucos. Porque se a gente fosse passar toda a apostila hoje, a gente ia ficar aqui até meia-noite, né? Então, ia ficar muito complicado. Então, tem que ser aos poucos. Mas isso aqui, esse plano de ação, por isso que eu estou falando, printa, que é a parte mais importante para a gente poder atuar o mais rápido possível. Renato, não vai dar para a gente fechar, né, o período de 6 a 8 semanas até o dia 31 do mês que vem. Né? Ok, vamos fazer o nosso... Principalmente, pessoal, porque tem muita gente no nosso time que não está começando do zero, ele já tem algumas pessoas da sua equipe, então ele não está tipo assim, isso aqui seria se você fosse do nada, sabe? Não conheço o óleo essencial, vou começar agora, aí eu tenho que ter toda essa preparação, mas se você já é uma liderança, você já tem equipe, sabe? É pegar a sua equipe e começar a fazer o trabalho
e ali, sabe, com o tempo, você vai pegando, vai engrenando, né? Não espere que tudo seja a seu favor, tudo seja completamente explicadinho para você começar a fazer. Você começa a fazer e aí você vai tirando dúvidas, você vai perguntando, pergunta para os seus diamantes e a gente vai explicando melhor isso, tá? Então, isso aqui é o ponto importante. O mais importante de tudo isso, pessoal, é a lista de nomes e, segundo, como você usar as amostras. Esses são os pontos principais. Deixa eu ver se o Denilson está aqui na sala. Não sei se o Denilson conseguiu entrar. Cadê você, Denilson? Eu quero passar para o Denilson. Deixa eu ver aqui. Tô aqui. Ah, eu falei para tu levantar a mão, não levantou? Levantei. Levantou? Rapaz, então, peraí, deixa eu fazer um mestre aqui. Eu que estou enrolado aqui. Aqui, Denilson. Rapaz, eu estava todo enrolado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tornar anfitrião. Ok. Bom, pode falar aí, Denilson. Aê! Renato não acreditou que eu estava aqui, usou meu tempo, mas tudo bem. Eu estava com a tela cheia, não vi essa mão levantada. Por isso que eu fui ligar. Perdão, 57 anos, a gente fica meio ainda enrolado com esse negócio de internet, né? Aí eu fui ligar para ele e falei, cadê você? Mas dá certo. Dá para chegar até a bundar e assim, depois nós temos que melhorar. Maravilha, 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 maravilha. Então, pelo tempo que me foi dado, então, boa noite, pessoal. Tchau. Não, brincadeira, vamos lá. Vocês vão, né, me liberar aí para eu falar um pouquinho, né? Antes de tudo, quero agradecer a presença de todos, né? Principalmente aí, né, dos nossos diamantes. Aqui eu, na tela, estou vendo aqui o Sérgio, estou vendo o Marcel, né? Pessoas assim fantásticas, assim como outros líderes, né, do nosso grupo que a gente tem aqui, né, que estão reunidos, né, nesse movimento que é o Elite em 6 semanas. O Renato passou aqui, né, todo o planejamento que a gente tem para essas 2 semanas, para esses 2 meses, né, para essas semanas que a gente tem aqui ainda em 2022. A gente sabe que alguns líderes têm as suas classes, né, têm o seu planejamento, e aí cada um vai passar para vocês, né, os ajustes que vão ser feitos aí para a gente estar dentro daquilo que é mais importante para o Elite em 6 semanas, que certamente vai ser esse nosso seminário que a gente vai fazer, né, para quem estiver no Rio de Janeiro ou em outros locais que a gente tiver eventos presenciais também, né, para a gente participar em conjunto, né, e essa reunião, esses nossos encontros que a gente vai ter às segundas-feiras, que vai definir ali, né, as semanas até, né, a finalização de 2022. Porque hoje eu até estava conversando com algumas pessoas que o ano voou, né? O ano voou e às vezes a gente fica com aquela sensação que a gente poderia ter feito mais coisas, né? Que a gente poderia ter realizado mais, né? E isso é um sentimento normal, um sentimento natural, né? Mas que a gente não pode se entregar a um derrotismo adiantado. Na verdade, nem depois a gente deve se entregar, né? Mas muito menos agora. Porque em 2 meses, gente, que a gente tem, né, ainda para fechar o ano, a gente pode fazer muita, muita, muita coisa. A gente pode fazer muita coisa. Você que está aqui hoje, que não tem rede nenhuma, que não tem grupo nenhum ainda, é sim possível que você chegue no final, né, desse ano, no dia 31 de dezembro, como um Elite. Vai ser fácil? Claro que não, tá? Mas não é impossível. Tá? Algumas pessoas fizeram, várias pessoas fizeram. E aí eu pergunto por que você também não pode conseguir, né? Por que você também não pode fazer, inclusive agora, né? Por que não você? Por que não agora? É sim, é possível. E com esse grupo de líderes reunidos, sabe, né, com o mesmo, né, dando o mesmo tom, né, de mãos dadas, eu tenho certeza absoluta que esse caminho vai estar muito bem pavimentado.
tá? Então, parabéns aí para cada um de vocês. E eu vou aqui agora, né, aproveitar esses momentos finais para falar sobre um ponto importante dentro desse nosso planejamento, que é a preparação. No planejamento normal do Elite em 6 semanas, na verdade, são 6 semanas, né, de, digamos assim, de trabalho prático, né, e 2 semanas de preparação. Como a gente tem, de hoje até o final do ano, 7 semanas, a gente deu uma reduzida no tempo de preparação. Então, a gente vai ter que correr um pouquinho mais, a gente vai ter só uma semana de preparação, certo? Para que, a partir da semana que vem, a gente comece a contar a nossa primeira semana das 6 semanas práticas. Né? E o que são as semanas práticas? As semanas práticas vão ser as semanas que a gente vai fazer as classes, né? Vai fazer as apresentações individuais, né? Que a gente vai fazer os acompanhamentos, né? A gente vai falar muito sobre isso nos nossos próximos encontros. E o que a gente faz nessa primeira semana, Denilson? Eu não posso já, né, mostrar uma classe amanhã, eu não posso fazer? Claro que pode, já deve, hoje ainda, né? Não tem problema nenhum. Tá? A grande questão, o motivo que existe essa semana de preparação, é porque, sabe aquela coisa das vezes as pessoas falarem assim, não, eu não quero esperar, eu quero começar agora. Só que, ao mesmo tempo que ela quer começar imediatamente, né, ela não gera, digamos assim, o campo fértil, né? Ela não prepara a terra, ela não ara a terra, né, para fazer ali a sua plantação. Essa nossa primeira semana é para quê? Para você que ainda não tem sua lista de nomes, fazer a sua lista de nomes, sabe? Eu já tenho. Ótimo. Como é que essa lista está? Ela está viva? Não está viva? A gente tem vários treinamentos aí, né, de vários líderes que estão aqui sobre lista de nomes, né? O Renato falou um pouco também aqui sobre qualificação. Então, essa semana é para isso, é para você estar fazendo o planejamento da sua agenda para as próximas semanas. Talvez você tenha que ajustar alguma coisa, né, com o seu companheiro, com sua companheira, né? Olha, semana que vem né, você vai ter que pegar, né, os garotos na escola, né, a gente vai precisar aqui, né, organizar um pouquinho diferente a casa, tá, para que você possa efetivamente fazer o trabalho na outra semana, né, na próxima semana, que vai ser 4 apresentações. Tá? Na primeira semana, como o Renato mostrou aí, não sei se deu tempo de vocês printarem, mas depois vai ficar disponível, a gente precisa fazer o quê? 4 apresentações. 4 apresentações na primeira semana. Adrilson, mas não dá para eu fazer 0 apresentação, né, na primeira e depois eu compenso? Não, a gente tem que começar forte, a gente tem que começar, né, já com, né, o pé direito. Então, preparar essa semana para, na semana que vem, você fazer 4 apresentações. Você tem convidados em 4 apresentações. Tá? E dentro do programa da Alice Shedvin, né, que é a Triplo Diamante, ela tem uma estratégia muito interessante para que haja uma conversão maior, né, dentro das classes, né? Ou seja, para que haja mais cadastros dentro das classes. O que ela faz? Ela faz a distribuição de amostras. Ela convida para a classe as pessoas que já utilizaram uma amostra de óleo essencial. Pontos importantes para a gente frisar aqui. Primeiro, não é totalmente imprescindível, pelo menos na nossa, né, visão atual, tá, que você só convide pessoas, né, que já tenham utilizado a amostra. Tá? Mas também não descarte a utilização de amostras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte: se você conseguir trabalhar com amostras, né, ou seja, 100% dentro do sistema, eu tenho certeza que você vai ter uma conversão maior. Agora, isso significa que se você não tiver amostras, né, você não vai fazer cadastros, as pessoas não vão se cadastrar como clientes ou como consultores? É claro que não. Até porque, se fosse assim, né, nenhum trabalho online funcionaria. Então, né, funciona também sem as amostras. Mas as amostras, elas aumentam
o índice de conversão, elas aumentam o índice de fechamento. Por quê? Porque as pessoas, quando elas já usaram o óleo essencial, elas vão para a classe não simplesmente para aprender sobre os óleos, elas vão para ali para a classe para decidir o que mais que elas vão querer comprar, sabe? O que mais que elas precisam. Tá? Além disso, aqui você vai ter vários depoimentos novos ali, fresquinhos dentro da classe, que é dos próprios convidados que estão ali agora aprendendo mais sobre os óleos essenciais e que vão poder falar, né? Que eu tinha insônia, né? E eu resolvi a questão da insônia, eu tinha uma determinada dor, né? Ou seja, ela teve um problema, né? E resolveu. Né? E a confiança, né, dela em tudo que está sendo dito vai estar lá em cima. E a sua confiança também, tá, vai estar muito elevada. Então, trabalhar com amostras é algo excelente. Mas a gente tem que trabalhar com amostras de forma correta. Como assim, Denilson? Olha, eu já trabalhei com amostras anteriormente, no início aqui da Doterra, que eu vi que era uma estratégia interessante, só que eu não tinha todas as informações e eu cometi diversos erros. E eu quero passar para vocês, então, a estratégia de como trabalhar com amostras para que vocês não desperdicem a amostra. Tá? Primeiro, então, nunca dê mais de uma amostra. Tá? É uma amostra que você dá para uma pessoa. Tá? Outra coisa, você sempre tem que começar com a preocupação de saúde mais simples. Tá? Então, não é para você tentar ajudar alguém, né, a tratar um câncer, né, a tratar uma doença complicada. Tá? Não é para você, digamos assim, você pergunta para a pessoa o que ela tem e aí você vai dar ali, né, um frankincense, tá? Porque, inclusive, eu fiz isso, ai, meu Deus, e não tem, além do, porque, além de não ser uma coisa simples, e você tem que começar pelo mais simples, você também tem que começar por aquilo que é mais barato, porque senão as amostras vão ficar muito pesadas para você. Tá? Você tem que dar uma quantidade de amostras, né, suficiente para você encher as reuniões, né, você conseguir fazer as reuniões. Então, primeiro, é só uma amostra. Segundo, é uma amostra, né? Não é o vidro todo. Né? Você está dando ali 8 gotas, 10 gotas de óleo essencial, né? De um determinado óleo, de um óleo que resolva alguma coisa que seja mais palpável, né? Que seja mais simples, né? De se verificar. Ou seja, né? Uma dor, uma questão de sono, né? Uma questão respiratória, que a gente pode, né? Utilizar um peppermint, ok? Então, né, os óleos mais simples, né, os óleos não usar os óleos mais caros, tá? E um problema de saúde mais simples também, tá? E que seja mais rapidamente verificada a melhora, que possa vir a ser mais rapidamente verificada a memória. Tá? Outra coisa, né? A pessoa ela tem que estar interessada em resolver aquele problema. Tá? É lógico que você, na conversa, você vai levantar ali qual seria aquele problema, já sabendo os olhos que você tem para dar a amostra, tá bom? E aí você vai decidir, você vai direcionar a sua amostra, né, para aquela pessoa. Né? Outra coisa, não adianta você forçar a pessoa a utilizar a amostra. Tá? A pessoa tem que estar com vontade de utilizar. E eu digo, por experiência própria, que mesmo tendo vontade de utilizar, às vezes a pessoa não utiliza. Né? Você dá uma amostra, isso já aconteceu comigo. Dei a amostra, a pessoa não usou. Tá? Ela não usou. Erro de quem? Eu. Tá? Erro meu. Tá? Então, não façam o mesmo erro. Né? Então, você sempre pergunta para a pessoa, né? Você gostaria, né, de experimentar, né, um óleo essencial, né? Você gostaria de ter uma melhora na sua saúde, né? Você está aberto a conhecer uma forma, né, de cuidar da sua saúde de forma natural, né? Sem remédios. Então, isso é muito importante, essa abordagem é muito importante. Tá? Ô, Denilson, Outra coisa que funciona muito bem, sim. deixa eu fazer, que estão fazendo algumas perguntas que eu acho que vale a pena responder, para não deixar para o final. Algum em relação à amostra, com óleo de coco ou óleo puro?
Então, peppermint eu gosto de dar puro, entendeu? Agora, por exemplo, Deep Blue eu gosto de já dar com óleo de coco, Certo. tá? Mas E, nada e- impede que você também coloque algumas gotas de óleo de coco também no peppermint, tá? Eu certo. gosto só porque o Deep Blue ele é mais caro, entendeu? Então eu gosto de dar uma equilibrada no valor, tá? Tá. E a gente sabe que funciona muito bem também assim. Os vidros roll-on ou vidros de gotas? Então, excelente pergunta, excelente pergunta, excelente pergunta. O que você tiver, o que você conseguir, o que tiver mais à mão, tá? Inclusive, eu já utilizei, né, a Nívia também, outras pessoas do grupo também já utilizaram o vidro de 5 ml da Terra, né? Depois que esvazia, né, a gente tem, não sei vocês, mas eu tenho um monte de vidro em casa, tá? Tem um monte de vidro em casa de 5 ml. Tá? Então, eu pegava o vidro de 5 ml, né, e utilizava como amostra. Ah, mas ele vai ficar muito feinho, que ele vai ficar muito vazio. Não é nada, gente. Feio é você não dar amostra para a pessoa, entendeu? Feio é você não começar a fazer o trabalho. Tá? Então, a gente já utilizou vidro de 5 ml da própria da Terra, já usou Rolon, já usou aqueles vidrinhos mesmo pequenininhos de amostras de 1 ml. Tá? Pessoal, Então, eu vi no Shopee, que hoje em dia todo mundo conhece o Shopee, né? Eu comprei 100 vidrinhos por R$ 90. Então, se você comprar, né, na Shopee, se comprar no AliExpress, né, fica barato, tá? Se você comprar nas lojas aqui, não tem como ficar barato, eles ficam mais caros. Qual é o problema, né, de comprar, às vezes, num site estrangeiro? A demora, entendeu? E a gente vai fazer agora, né? Qual dia que você deve começar a distribuir suas amostras? Amanhã, entendeu? Amanhã. Então, o que você tem mais à mão? Utiliza o que você tem mais à mão, tá? É possível. Faz né? Um ajuste, né? Um ajuste. A gente sabe que mudando o vidro, né? Você não está comprometendo o óleo, você não está comprometendo a sua amostra, você não está comprometendo, né, o seu trabalho, né? Algumas pessoas mais criteriosas falariam que tá feio a apresentação, né? Mas aí também é aquela questão de você estar trabalhando inicialmente com pessoas mais próximas, pessoas conhecidas, com amigos, né? Com a sua lista quente. Né? Então, né, se permita, né, utilizar dessa forma. E principalmente porque o mais importante, né, é o conteúdo, a gente bem sabe disso. Né? Mais alguma pergunta aí, Renato, que você quer adiantar? Não, pode falar que Eu não estou eu vou lendo o vendo aqui. chat. Tá, eu vou Tá, lendo. quando você tiver, eu vou indo sem ler o Tá, chat, tá? tá Até bom. para ser mais ágil, e aí, conforme for, você fala aí que a gente vai respondendo, tá? Deixa eu compartilhar, tem uma tela aqui, deixa eu compartilhar. Isso, tá? Essa tela aqui de fluxograma né? Fluxograma da Vamos. entrega das amostras, E, certo? pessoal, Fluxograma da entrega das amostras. isso tá na apostila, tá? Isso, não está legível, inclusive, aí, né? Está muito pequenininho, né? Mas eu quis focar aqui que existe um fluxo, né? Existe um início, né? Como é que eu vou fazer, né? Passo a passo. Isso é só para ficar mais didático, tá, gente? Não é para ficar burocrático. Às vezes as pessoas confundem, né? Didatismo com burocracia. Então, né, como eu falei aqui, a questão dos vidros. Né? Você tenha determinada flexibilidade, desde que você respeite os pontos principais, que são os pontos que eu estou colocando aqui. Né? Isso aqui eu falei já. Né? Isso aqui é bacana, né? É o seguinte, a gente tem que ajustar a expectativa das pessoas quando a gente entrega uma amostra. Tá? Eu também já cometi esse erro. Porque, veja bem, ela vai estar com uma amostra, é diferente de quando a pessoa comprou um óleo ali, que ela vai usar o óleo durante um mês.
né? Ou muitas semanas. Tá? Então, eu tenho que ajustar a expectativa, porque a minha expectativa, e principalmente a expectativa da pessoa, é que em poucos dias, né, em um dia, 2 dias, ela já tenha algum resultado. Então, é fundamental, né, que você faça um ajuste de expectativa. Então, tem essa frasezinha aqui, tá, que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: você dizer para a pessoa, testar produtos naturais é parecido com testar remédio de farmácia. Se um não funciona, você não fica parado. Você testa outro até achar um que funcione. E quando nós acharmos um que seja bom para você, nós vamos ter encontrado uma forma mais segura, mais natural e mais econômica para te ajudar com a sua né, com o seu problema, com a sua insônia, né, com a sua dor de não sei o quê, né, com a sua artrite, né? Então, né, com um problema. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu ajustei, né, a expectativa da pessoa, né, e coloquei essa expectativa, né, lógico, de uma forma melhor, mas comparando com algo que ela já está acostumada. Né? Quem aí que nunca foi num médico, tá, que recebeu né, uma prescrição, no caso do médico, né, uma prescrição, né, e depois teve que trocar o medicamento? Entendeu? Isso acontece, é muito, não é pouco, não, sabe? E as pessoas veem isso com uma naturalidade tremenda. Aí, quando bota um óleo essencial, aí fala, não, o óleo não funcionou. Não, funcionou não. Talvez esse óleo específico não tenha funcionado para você nesse momento para essa questão. Mas se Sim. você tiver a mesma paciência, tá? Né? Que você tem, né? Para o tradicional, tá? Para a abordagem tradicional, pode ter certeza que você vai ter, você vai encontrar uma solução natural, que é mais segura e é mais econômica. Tá? Então, esse ajuste, né, de expectativa, quando você entrega a amostra, ele é muito legal. Né? E como é que é? Então, primeira coisa, você faz um contato, né? Ou seja, você propõe à pessoa essa entrega da amostra, você entrega a amostra, né, fazendo esse ajuste de expectativa. Depois a gente faz um acompanhamento. Tá? Esse acompanhamento é muito importante. Você avisa a pessoa que daqui a 2 dias você vai voltar a falar com ela. E como é que você volta a falar com ela? Você manda uma mensagem de WhatsApp? Não! Você liga para a pessoa. Tá? Você liga para a pessoa. Por quê? Porque você quer falar com ela, você quer pegar a informação dela, você não quer, né, ficar no vácuo, né, de um WhatsApp, né, o que ela só fale sim ou não, né, você quer interagir, tá? Você quer interagir com ela ali rapidamente. Tá? Então, 2 dias depois, você vai, né, ligar para a pessoa e vai falar o seguinte, né, no caso, uma pergunta, você já teve a oportunidade de experimentar o óleo? Olha só, você não pergunta para ela se ela já usou, você não pergunta se ela gostou, você não pergunta se funcionou, você pergunta para ela, você já teve a oportunidade de experimentar o óleo? Por quê? Porque quando você pergunta se ela já teve oportunidade, ela fica mais à vontade para dizer que não, se por acaso ela realmente não utilizou. Né? Senão, ela vai fazer o quê? Ela vai mentir para você. Vai falar, já usei, mas não funcionou, não. Ou então, usei, funcionou mais ou menos. Tá? Então, né, você já teve oportunidade, você deixa a pessoa à vontade, porque você quer saber a verdade. Né? E aí ela pode falar que sim, ela pode falar que não. Tá? Se ela falar que não usou, tá? Você não vai dizer para ela, mas que absurdo, você não usou. Não, tá? Você vai pegar e vai falar para ela, então vamos fazer o seguinte, hoje à noite você vai fazer isso, isso, isso. Foi a lavanda? Olha, então a gente vai fazer o seguinte, hoje à noite você vai pegar o seu vidrinho de amostra, você vai abrir, você vai passar 2 gotinhas na sola dos pés, tá? Você vai pegar o dedinho, vai passar, né, aqui na nuca, tá? Depois você vai cheirar, ou você vai botar uma gotinha no seu, né, no seu travesseiro, tá? Você vai orientar ela, de novo, exatamente como ela vai utilizar. E aí, no dia seguinte, você vai, né, perguntar para ela novamente. Então, você teve a oportunidade de experimentar, e aí, se ela não utilizou, tá? Aí, o que você vai fazer? Você fala, então abre aí.
Você orienta ela para ela efetivamente utilizar. E o que, que a gente está buscando? A gente está buscando uma experiência incrível da pessoa. A gente está buscando, né, que realmente ela tenha uma boa experiência. Para ir, né, seguindo, né, o roteiro da Hélice, efetivamente você poder convidá-la, para a classe. Convidá-la para a classe. Mais uma coisa importante, né? Digamos que a pessoa teve uma experiência ruim, a experiência não foi boa, né? Às vezes a gente tenta, né, fugir disso, né? Eu nunca vi ninguém que não tenha funcionado, né? Eu nunca vi um caso desse. Às vezes a gente nunca viu mesmo, né? Mas ou então você bota a culpa, tenta botar a culpa na pessoa, né? Tem certeza que você usou corretamente, né? Isso pode deixar a pessoa na defensiva, tá? Então, se o resultado que ela não teve o resultado esperado, né, o que, que a gente faz? Né? A gente volta naquela ideia, né, de que pode utilizar um outro óleo. Pode ser que aquele óleo ele funcione para a maior parte das pessoas. Para o caso dela específico, né, ela viu que não foi o melhor. E se ela tiver aberta, né, o suficiente, se ela tiver, né, a mesma paciência que ela tem com os tratamentos tradicionais, que ela vai ser muito bem recompensada, porque ela vai ter, provavelmente já com essa próxima amostra, né, aí ela vai ter um excelente, né, provavelmente vai ter um excelente resultado, vai ter de uma forma natural, de uma forma segura, né, e de uma forma mais econômica. Tá? Então, sintetizando, o que a gente faz? A gente aceita que aquele resultado não foi bom o suficiente, né, e troca o óleo. Né, e troca o óleo. A gente sabe que, poxa, foi algo para dor, né? Não deu Deep Blue, não deu certo, né? Troca para o Intergreen, troca para o Meu Branco, né? Não foi o Peppermint, não deu certo, né? Sei lá, uma melaleuca, né? um brief, né? Foi da parte do sono que não deu certo, né? Não foi bem com a lavanda, né? Tá lá, pode ser uma bergamota, tá? Então a gente faz um ajuste. Nesse caso, a gente acaba, né, utilizando o óleo que, a princípio, não seria a primeira escolha, porque a primeira escolha são esses que são, digamos assim, né, mais populares, são os que vêm no kit. Tá ok? Né, aí, né, depois, né, semana que vem, a gente vai já falar mais sobre a questão das classes, né, dos acompanhamentos, depois que a gente vai fazer. Né? Lembrando que a utilização dessa amostra nessa estrutura, nessa abordagem, né, ela vem como uma prévia, né, de um convite para uma classe ou para também uma apresentação individual, tá? 1 a 1. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aí de pergunta para a gente poder finalizar? Eu levantei a mão aqui. E abri meu áudio. Denilson, está sem som, Denilson. Não estou ouvindo o Denilson agora. Pode fazer. Gente, perdão. Eu devo ter Isso, eu quero perguntar se amanhã e durante essa semana não fica longe para depois convidar para a outra semana. Não fica longe, não fica longe, não. Aí tem uma outra questão que a gente tem que fazer, né? Você pode já fazer o convite antes, tá bom? Mas no dia, né? Se você convida muito, muito antes, eu convidei uma semana antes, tá? 2 dias antes, você relembra a pessoa, certo? 2 dias antes você relembra a pessoa, né? Então o convite foi feito agora. 2 dias antes você relembra a pessoa, tá bom? Do compromisso, tá? E no dia, 2 horas antes, você manda uma mensagem dizendo que você está muito animado esperando ela.
tá? E que você tem uma surpresa para ela. Aí você não liga, tá? No dia você não liga para a pessoa, tá? Isso foi o que eu falei, né? Que antes você liga para a pessoa, né? No dia você não liga. No dia você só manda mensagem. Você não quer ouvir conversinha, entendeu? Você só manda mensagem dizendo que você está muito entusiasmado, esperando, né, o encontro que vai ter, que você tem uma surpresa para ela. E a surpresa pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um lanche, pode ser um abraço, pode ser um amigo em comum que vai estar lá, entendeu? Tá bom? Então, né, seja sempre sincera, né, mas deixa ela curiosa, né, um pouquinho com essa surpresa que ela vai estar esperando ela no encontro. Muito obrigada. E só para finalizar, Noemi, por que é importante a gente começar a fazer os convites logo? Para você ter uma quantidade boa de convites, né? Para no dia da reunião, porque a gente sabe que muitas pessoas faltam, né? Então, por isso que é importante a gente estar fazendo, né, uma semana aí de convite. Né? E se você está trabalhando com a amostra, você só vai fazer o convite, né, 2 dias depois, né, quando a pessoa já teve o resultado. Denilson, são 4 classes na próxima semana. Sendo 4 classes, a pessoa, teoricamente, deveria ter já esses 4 dias, né? Para poder... Entendeu? Alô? Desculpa. Oi? Está ouvindo, Danilo? Tem 4 classes. Não, assim, é que deu uma falha ali. Tem 4 classes. A pessoa vai fazer convite para a próxima semana. Na próxima semana serão 4 classes, certo? Se vai ser 4 classes, ela pode convidar pessoas diferentes para classes diferentes, certo? Sim, com certeza. Então é só porque aí eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, ela vai definir as classes e vai botar as pessoas de acordo com os horários das pessoas nessas classes que ela vai fazer na próxima semana. Exatamente. Não, e às vezes é aquela coisa de você dar 2 opções para a pessoa, né? Primeiro você pode perguntar para ela, fica melhor para você, à tarde ou à noite? Né? Aí ela falou à tarde. À tarde eu tenho terça e quinta. Né? Então, porque as 4 classes não significa necessariamente que vão ser em 4 dias diferentes, né? Você pode botar 2 dias, né? De manhã e de tarde e de noite, sim. Né? Então, você... Até porque nem todo mundo pode ir no mesmo horário, tá? Mas não deixa totalmente aberto para a pessoa escolher, não. Senão, não vai. O Henrique de Conte pode fazer a sua pergunta. Saudade de meu rádio. Gente feliz cantando aí. Esse microfone de Nayara. A minha dúvida não, me surgiu uma questão com essa história da amostra que pode interessante. Para quem eu já fiz uma classe, tá? Supondo que a pessoa está devagar, está indecisa, como é que vocês acham que eu posso usar essa estratégia de amostra? Tem alguma sugestão? Dá alguma experiência? Alguém já teve? Quer dizer, você já a amostra posterior pegar, então, à é um caso classe, concreto já aí, foi né? feita, a classe já foi feita, já mostrei os olhos para a pessoa, foi presencial, etc., mas não dei amostra. Tá? Não fiz esse negócio. Então, você pode fazer aí uma repescagem, né? Não está no método, né? Mas não está no método. Dar aqui Só queria saber minha opinião, né? Então, eu acho que é possível, desde que a pessoa tenha o interesse, desde que você desperte nela o interesse de utilizar o óleo. Né? Então, você pode sim, né? Liga para a pessoa, encontra com ela, né? E fala, oi, fulano, tudo bem e tal, olha só. Lembra daquele encontro que a gente teve, daquela reunião, daquela classe, né, que você foi? Tal. Então, foi legal, não foi? Foi bacana. Olha, seguinte, eu tenho aqui 5 amostras, né? Eu estou fazendo um trabalho aqui, eu tenho 5 amostras aqui que eu vou compartilhar, tá, com 5 pessoas. E como você teve naquele nosso encontro, né? Você, inclusive, ficou interessado, eu lembrei de você. Né? Eu gostaria de saber se você... Né, gostaria de te oferecer aqui para você ser uma dessas 5 pessoas. Né?
criei agora isso aqui, tá? Mas, e aí, né, desenrola com ela, conversa e vê se há possibilidade. Possibilidade que eu estou falando é o seguinte, sempre que você faz um contato, né, ali você tem uma possibilidade, né, uma possibilidade, um papel em branco, né? Vai da sua sensibilidade, né, de você entender que aquela pessoa ali ela é uma pessoa que vai estar aberta a utilizar a amostra. Estou falando isso porque, às vezes, eu percebo que algumas pessoas elas querem impor o uso da amostra, né? E aí a pessoa não usa de má vontade, né? Ou porque ela não vai mesmo. Então, se você sentir que existe essa abertura, a pessoa, né, está aberta para utilizar, utiliza, né? Faz. Que normalmente numa classe você até fica sabendo a dor de alguma pessoa, de todas as pessoas, você fica sabendo a dor. É que geralmente a gente tem feito o trabalho inverso. A gente na classe levanta a necessidade, vê que a pessoa precisa, às vezes até faz uma aplicação do óleo ali, mas não dá tempo, às vezes, da pessoa experimentar o óleo, tipo assim, 2 dias usando óleo, né? Para depois ela vir numa classe. Então, quando é assim, a pessoa já vem com uma experiência maior. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. A pessoa não tinha um problema de não dormir direito, né? Aí dei a amostra. Aí a pessoa usou no primeiro dia, não funcionou. Ela continuou sem dormir. Aí no segundo dia eu falei assim, 2 gotas sublingual. Aí ela dormiu. Então, por quê? Porque ela usava tarja preta. Então, tipo assim, não sei se o organismo dela ela precisava de uma concentração maior dos princípios ativos no sangue, e quando você faz via oral, você aumenta essa concentração, né? E aí ela dormiu. Aí falou, uau, que legal. Tipo assim, funcionou. Então, por isso que é importante o acompanhamento Se eu tivesse só dado a lavanda e não feito o acompanhamento, ela não teria tido uma boa experiência. O que eu estava pensando no verão é o seguinte, a gente sabe a dor da pessoa em geral. A pessoa, quando vai para a classe, você discute lá. Então, problema de sono, sono ansiosa, sei lá, qualquer coisa. Então, agora voltar e, com essa estratégia de amostra, tentar fazer alguma coisa efetiva. Eu estava imaginando isso, falar, olha, talvez essa que o Denilson propôs, assim, escolhi 5 pessoas. Você quer fazer um teste para ver se funciona para a tua ansiedade ou coisa assim? Talvez pode ser bem legal, sim. Nanda e Cris, pode fazer a pergunta. Fala, pessoal, boa noite. Rapaz, estou feliz. Já começou bem. Começou estourado, como a gente diz na Bahia. Ó, eu estou aqui com a apostila, já fiz questão de imprimir logo, encadernar, tá bonitinho aqui, né? Tem uma coisa que eu até quero tirar essa dúvida com vocês, que é o seguinte: às vezes a pessoa fica sem saber o que dizer, né? A pessoa é nova, o que eu falo para a pessoa? E eu vi que aqui na apostila tem uma sugestão de contato, né? De primeiro contato, né? Que é bem bacana. E é uma sugestão que você, quando a pessoa lê, a pessoa percebe que não fica forçado, sabe? Não fica aquele negócio de empurrar o óleo, porque você faz algumas perguntas no contato, que é aquele contato que a pessoa quer usar o óleo, sabe? Ela fica com vontade de receber a amostra. E aí, eu vi que ela tem algumas abordagens para pessoas que você sabe quais são as necessidades de saúde, né, da pessoa. Tem uma abordagem quando você não sabe qual é a necessidade de saúde da família, né? Tem outro tipo de abordagem. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já fizeram algo desse tipo, mas teve uma vez que a gente fez o seguinte, que a gente pegou algumas pessoas e fez uma pesquisa, né? Eu falei, cara, eu não sei a necessidade de saúde da família. Aí eu falei com a pessoa, olha, o mesmo estilo de convite, né? Eu falei assim, olha, oi, José, tudo bem? Como é que você tá? Papá, Pepe. E, cara, é o seguinte, né? Você sabe que eu trabalho com óleos essenciais, né? E estou tendo a oportunidade de dar 10 amostras de presente para algumas pessoas, né? Pessoas que eu considero que sejam pessoas que gostem de cuidar da saúde, né? Que sejam pessoas inteligentes para avaliar o uso do óleo, né? E na hora eu lembrei de você, né? Estou enganado em pensar isso de você? Você diz, não, claro que não. Então, cara, é o seguinte, mas eu preciso de algumas informações para poder te dar esse presente.
Me conta aí, você, sua esposa, seu filho, seu pai, né? Vocês moram juntos aí. Eu preciso saber 3 necessidades de saúde que você gostaria de solucionar dessas pessoas. Aí eu colho umas 8 necessidades de saúde, e é claro que eu vou na mais simples, né? Aí eu fiz isso uma vez, aí peguei, já sabia do problema da família inteira. E aí um deles tinha rinite, né? Eu falei, não, então eu vou no hortelã-pimenta, né? Que é o mais simples, abrir ali as vias nasais, mas eu já colhi os problemas da família toda, entendeu? Aí me facilitou um contato seguinte e um convite para uma classe. Eu queria saber se vocês já fizeram algo desse tipo, o que vocês acham? Vocês acham que é legal tentar colher essas necessidades de saúde, né, para você entregar a amostra, já tendo mais informação sobre a família? Bom, Com certeza, com certeza. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo essa abordagem. E, inclusive, aquela velha. Uma das coisas que eu vejo nesse trabalho da Alice é aquilo que eu geralmente falo nos meus treinamentos. O que faz, como faz, quantas vezes faz. Então, você falou claramente o que faz, como você fez, aí é a pergunta-chave: quantas vezes faz? Então, e essa eu acho que é uma chave do trabalho da Alice. Ela é muito intensa. Então, quando a gente estabelece uma meta de 60 dias, né, para o Premier, a gente precisa entender que essa é uma meta, para algumas pessoas, é uma meta assim, caramba, só em 60 dias. Vai ter gente que vai ter essa visão que é pouco tempo. E tem outros que falam assim, não, pô, isso eu faço com o pé nas costas, isso é mole. Por quê? É lógico que vai ter pessoas, eu falo sempre assim, o seu passado, ele vai te ajudar ou ele vai te atrapalhar. Então, naturalmente, dependendo da pessoa com quem você vai abordar, quando eu falo da rede, tá? Da nossa equipe, se ela vai implantar esse trabalho, se ela vai fazer esse trabalho, vai depender muito dela e desse relacionamento interpessoal que ela tem com essas pessoas, né? Tem que ser um desejo forte, às vezes, para a pessoa romper algum tipo de barreira que ela tenha e de abordagem das pessoas, né? Exemplo, eu sou uma pessoa fácil, que abordo as pessoas fácil dessa forma? Não, eu não sou. Mas eu preciso fazer, eu quero fazer, né? Então, desde 93 que eu estou nessa indústria, é que eu não preciso fazer uma coisa que eu me sinta bem, mas eu vou fazer porque eu quero ter o resultado. Aquilo é importante para o meu resultado, entende? Já a Rita, não. A Rita, ela faz isso fácil. Parece que é brincadeira para ela. Então, por isso que eu sempre falo, né? Por isso que a Alice já começa. Mulher leva um pontinho. Não sei se são Sabe o todas... que eu fico... Pode lá. Não, sabe o que eu fico pensando aqui? Olha só. Nessa sala aqui, fora o pessoal que não conseguiu entrar na sala, né, assistiu direto no YouTube, só nessa sala são 100 pessoas. Imagina semana que vem, né, se todo mundo que está aqui realmente, né, colocar o foco para, né, de colocar o plano em prática, né, significa que semana que vem vão ser 400 apresentações, né, vindo só daqui. Então, você imagina a energia, né, que tá sendo gerado, né? Que está sendo gerado. Então, gente, assim, acho que mais do que tudo, até porque a gente tem que vir aqui para o nosso encerramento, né? A gente tirar desse nosso encontro de hoje o seguinte, que efetivamente a gente está iniciando hoje, né, um programa de elite em 6 semanas. Né? Todos vão, né, efetivamente levar a cabo? É claro que não. Alguns não vão nem iniciar. Né? Outros vão iniciar e vão ficar pela metade. Né? Agora, várias pessoas, eu tenho certeza absoluta, né, que vão seguir o passo a passo e que dia 31 de dezembro, né, lá no Ano Novo, vão estar comemorando não somente... né, o término de 2022, né, o início de 2023, mas vão estar comemorando o seu PIN de elite, né? Ou quem sabe mais. Porque, apesar de hoje já ter sido a primeira reunião,
ainda dá tempo de amanhã você convidar alguém, né, da sua linha descendente, se você tiver, né, um direto seu, né, para estar junto dentro dessa jornada. Até porque quando a gente fala em elite, né, em 6 semanas, não é um trabalho que você vai fazer sozinho. É lógico que é um trabalho que você puxa a responsabilidade para você começar sozinho. Mas, nesse caminho, você vai encontrar construtores, você vai ajudar outras pessoas a baterem aí o gerente, o diretor, né, o executivo, né, e você ser elite, né, ou mais. Ou, de repente, né, você tá junto com um direto seu, vocês dois fechando elite, né? Então, acho que essa ideia que tem que ficar. Não vamos deixar, né? Eu sei que a gente está terminando a reunião, né? Não vamos fazer aquela coisa, daqui a pouco você desliga o telefone, você desliga o celular, né? Acabou a reunião e esqueceu, né? Vamos agora só esperar na próxima segunda-feira, entendeu? Para ver, né, o que vai ser falado, né? Não, né? Não utiliza esses nossos encontros somente para você acumular informação, não. Você aprendeu alguma coisa hoje aqui, você coloca em prática. Na semana que vem, você vai aprender novas coisas, você vai colocar em prática. E assim, a cada semana, você vai estar melhorando, né? E assim, você vai bater a sua meta, você vai ajudar as pessoas do seu grupo, né, a baterem a meta, e a gente vai terminar um 2022 extraordinário. Legal. Palavras finais, Renato, o Sérgio quer falar alguma coisa, Marcel? Denilson, Reinaldo Guimarães quer perguntar alguma coisa aí, deixa ele falar. Tá bom. Valeu, meu líder, muito obrigado. Deixa eu falar rapidinho, eu queria saber, Denilson, eu estou fazendo um trabalho, estou aqui em Portugal, bati a elite agora esse mês, e eu estou fazendo um trabalho... Estou fazendo um trabalho aqui em Portugal, está dando certo. Eu peguei uma promoção da Duterra aqui em Portugal e comprei 4 difusores. Então, eu estou pegando o kit apresentação e estou emprestando para as pessoas durante 3 dias. E está dando muito certo. Estou fechando 70%, 80% das pessoas, estou fechando tudo. Sempre compra pelo menos aquele kit de apresentação, ok? E eu queria saber uma sugestão sua. As pessoas que eu não fechar, o que é que você acha de eu falar de um outro óleo e deixar uma amostra de um outro óleo para essa pessoa? É isso que, como o Cris acabou de falar, descobrir a necessidade daquela pessoa e deixar uma amostra de um outro óleo para aquela pessoa, não mais o difusor, mas um outro óleo para essa pessoa testar. O que é que você acha? Eu acho que é uma tentativa válida. Sinceramente, eu não sei se vai funcionar, né? Porque, às vezes, assim, o Renato, né, volta e meia, ele fala isso, assim, tem pessoas que você vai fazer tudo certo, e, cara, não vai para frente, entendeu? E tem pessoas que, às vezes, você faz tudo errado, mas, mesmo assim, a pessoa usa óleo, a pessoa se cadastra, a pessoa vai para frente, né? Então, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? A gente sempre dá o nosso melhor, a gente sempre busca, né? Utilizar a melhor técnica, né? Os melhores argumentos, né? Tá sempre ali, né? Prestando o melhor serviço para as pessoas. Então, o que eu falo é isso, assim, você vai tentando fazer uma repescagem aí desse seu trabalho. O que você vai ter que analisar é o seguinte, dentro desse esforço extra que você vai estar fazendo, né, qual está sendo a sua taxa de recuperação, né? Se você perceber que é boa, que é legal, ótimo, né? Mas saiba que algumas pessoas, por mais que você faça, cara, você vai deixar, né, o difusor 2G, você vai dar óleo, você pode até dar o kit, entendeu? Que não dá. Eu conheci uma pessoa que ganhou um kit e o kit ficou de cima do armário, entendeu? E nem abriu. Eu também tenho um amigo que aconteceu isso. Ele ganhou um kit, o kit de introdução, e estava lá. Logo quando eu entrei na Duterra, até daí da Bahia também, e aí logo quando eu entrei na Duterra, convidei ele. Ele, rapaz, agora você me lembrou bem.
Eu ganhei um kit desse que uma pessoa me deu, nem abri ainda, eu vou até abrir para testar, para ver se realmente é bom. Ou seja, já tinha mais de um ano que eu tinha ganhado esse kit e não tinha abrido ainda o kit. Eu também emprestei para uma das pessoas também e deixei, por acaso, eu fui entregar uma encomenda para ele e aí tinha um difusor no carro, aí eu emprestei para ele. E aí esse cara eu não anotei. Esse cara que eu não anotei, ele esqueci, ficou 8 dias o kit com ele, o cara nem abriu para usar. Mas tudo bem, então não te interessou, me dá de volta, pinguei o Peppermint na mão dele de novo e fui embora. Por isso, pessoal, por isso que o acompanhamento, né? O acompanhamento é super importante. Uma das frases que a gente aprendeu aí no passado é que o acompanhamento é onde você faz os milhões, né? Então, e 80% das pessoas não entram na classe, elas entram no acompanhamento, pós-classe, né? Então, a atenção, o acompanhamento. Não adianta você dar um óleo se você primeiro não levanta a necessidade da pessoa. Antes de você dar uma amostra, é fundamental levantar a necessidade, né? Para que ela precisa daquilo, né? E para que você possa fazer um acompanhamento direcionado. Pessoal, Boaz, Marcel, alguma coisa a acrescentar? Quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, primeiramente, queria agradecer, dar parabéns aí a vocês pelo movimento. Todo mundo que foi no Leadership voltou com muitas ideias para implementar e eu acredito que a gente fazer isso junto tem um poder muito maior de mobilização, de transformação. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente unir forças e fazer essa virada de ano. Queria destacar só alguns pontos realmente muito importantes que eu ouvi de tudo que vocês falaram, que para mim fez muita diferença na minha história. Primeiro, quando o Renato falou que 2023 já começou para quem está no foco, e é verdade, a virada de um ano é muito especial para qualquer pessoa, e a gente está vivendo um ano atípico, porque é um ano em que a gente tem aí a perspectiva da nossa fábrica, e a Doterra está investindo muito, fez um evento muito forte, muito especial. Então, assim, quem realmente pegar energia, pegar esse embalo, essa parceria aqui para vencer as suas próprias limitações, porque o grande desafio é a gente vencer sozinho a limitação. Quando a gente tem uma galera junto, animada, comprometida, fica mais divertido, fica mais fácil a gente vencer aquelas barreiras e fazer um movimento. Então, vamos aproveitar essa energia conjunta para vencer essas resistências que a gente tem, às vezes, aquela minhoquinha na cabeça, aquele medo de fazer alguma coisa. Vamos para cima, vamos fazer. E aquilo, números, né, respondem até a nossa falta de habilidade no primeiro momento, então, se você colocar foco, vai fazer. E essa virada de ano é muito especial, a gente vai conseguir entrar 2023 com uma arrancada boa. E aí, só para terminar, um ponto que eu considero super importante. Existe uma diferença muito grande entre fazer as 4 apresentações na mesma semana ou fazer apresentações aleatoriamente. Então, não é por acaso que a preparação toda da Alice, ela consiste em você organizar para fazer 4 numa mesma semana. Primeiro porque você dá várias opções para a pessoa de horário, e você pode dar 2, e aí, ok, você fica com mais 2 na manga, mas o fato é que você dificilmente vai ter alguém que vai dizer que não pode nenhuma delas. Então, primeiro, você já consegue uma conversão muito grande. Segundo, você mesmo entra num estado de alta performance, te obriga a falar com mais pessoas num período curto, o teu acompanhamento fica concentrado. Então, o próprio momento em que eu fiz o meu diamante, foi um momento em que eu fiz uma concentração de energia muito grande, eu falava com muita gente ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isso cria um momento pessoal muito grande. A gente fica muito mais forte no processo quando a gente está fazendo aquilo com uma consistência maior, quando a gente está fazendo aquilo com uma dedicação mais focada. E isso tem um efeito multiplicador, porque a gente fica com mais energia na nossa voz, a gente fica com mais brilho no olhar, fica com um aperto de mão mais forte, fica com mais confiança. Então, tudo isso faz parte, a gente criar um momento de confiança para vencer a correnteza contrária, porque a gente está acostumado muitas vezes a ficar adiando, né, uma decisão importante, e aí a gente não sai da zona de conforto. Essa questão de é que nem temperatura e pressão, quando a gente vai fazer uma receita de bolo, tem a temperatura certa para você fazer o bolo crescer do jeito que tem que ser, e se você colocar uma temperatura mais baixa, não vai virar. E o nosso negócio é a mesma coisa, a gente só constrói realmente um movimento novo quando a gente coloca um pouquinho de temperatura, um pouquinho de pressão. Então, fazer isso faz toda a diferença para que as outras semanas sejam multiplicadoras,
porque, na verdade, a nossa plantação, o nosso plantio acontece nesse período de preparação e nas primeiras apresentações. Depois, há uma multiplicação que começa a embalar e faz com que a tua equipe toda também embale. Então, tem todo um porquê essa estratégia da Alice, ela foi brilhante no treinamento, e vocês foram brilhantes em passar isso para a gente aqui também hoje. Então, estou muito confiante e feliz que a gente vai começar um momento juntos, e estamos juntos. Valeu! Ótimo. Pessoal, vamos tirar. Como é que faz para tirar uma foto aí dessa tela bonita e o pessoal, para a gente postar, falar, olha, foi incrível o que aconteceu hoje à noite e tal. Como é que para tirar uns prints? Ou tem que tirar de. Porque aqui tem 3 telas agora. Faz das 3? É isso? Porque eu não sei fazer muito isso, não. Print das 3 páginas, porque não tem como botar todo mundo numa tela só, não, né? Então tá. Então eu vou tirar aqui ó. Só um instantinho. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Tirei da primeira. Deixa eu tirar da segunda agora. Tem um bocado de gente dessa segunda tela que não está aparecendo. Que tá sem... vou tirar assim mesmo? Vou tirar. Abre a tela para poder aparecer na foto. Ó, essa terceira aqui tem um bocado de gente que não tá sem câmera também. Vou tirar assim mesmo, então. Tá bom. Olha só, deixa eu só compartilhar com vocês. É que hoje liberaram os vídeos do Leadership. Aí eu queria terminar o nosso bate-papo de hoje aqui com como é que foi um vídeo de como foi o Leadership. Para quem não foi, né? Vai ser bem legal. Então, vou deixar vocês e aí depois do vídeo a gente encerra. Tá legal? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Compartilhar. É que esse aqui era o início do... Eu acabei não passando. From the ground up to the sky, nothing stands still. Everything moves, everything vibrates, everything grows and blooms. Anticipation, you have looked to patience. Hopefully we'll see this through. Sparks of night thunder, roll another number. The guys are looking out for you. Everybody's got something to say. Everybody's got something to say. Direto pro Reis da Terra. Communication, lost in translation. The joker got his hands to you. Creeping in the back door, knocking on your window. Hopefully my love shines through. Everybody's got something to say. Everybody's got something to say. I can see the light in every ounce of you. I can see the light in everything we do. I can see the light in every open door. I can see the light I'm waiting for. It's a blink. Ela tem que mudar no ambiente. Como eu amo você. Todos nós aqui podemos ser luz e iluminar o caminho de quem vive na escuridão. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não pode enxergar o mundo com os olhos físicos, mas sim aqueles que não são capazes de enxergar o mundo com os olhos do coração.
love you. From every open door, I can see the light waiting for. É isso aí! Ó, amanhã, classe, hein? Vamos encher essa classe amanhã de convidados, tá bom? Eu vou abrir para 500 pessoas essa classe amanhã, hein? Vamos encher de convidados. Até logo. Forte abraço. Deus abençoe. Bom descanso.